Olá, me chamo Gabriel Mendes, acadêmico do curso de Licenciatura em Educação Física da Uniaselv, Parnaíba, Piauí. Irei apresentar o paper do estágio 1, que é a junção do projeto de estágio, do roteiro de observação virtual e do produto virtual. O professor da disciplina é o Rafael Machado. O projeto de extensão escolhido foi Práticas Pedagógicas na Educação Básica em Tempos de Ensino à Distância. Diante do período da pandemia, houve o distanciamento social, que fez com que os professores mudassem a forma didática com que eram apresentados os conteúdos anteriormente. E essas indagações sobre como o professor utiliza a didática dentro da sala de aula, que foi o foco central deste trabalho acadêmico. Metodologias de ensino-aprendizagem e educação física. O tema que eu escolhi foi o uso da didática nas aulas de educação física na pandemia. Para isso, levei em consideração algumas indagações, como utilizar as metodologias de ensino-aprendizagem da educação física, em especial o uso da didática nas aulas, e como o professor da educação básica se comporta diante das situações do cotidiano durante o ano letivo, levando em consideração as condições da educação básica e a realidade dos alunos. Ou seja, no período em que estamos vivendo de pandemia, como o professor soube se desenrolar para que ele possa, seguindo, é claro, a BNCC, a LDB e os PCNs, adequar a didática para que haja um melhor processo de ensino-aprendizagem. As metodologias de ensino-aprendizagem da educação física devem ser trabalhadas de modo que o aluno tenha uma visão mais ampla e científica da realidade à sua volta. Segundo a coletiva de autores, os conteúdos selecionados, organizados e sistematizados devem promover uma concepção científica de mundo, uma formação de interesses e manifestações de possibilidades e aptidões para conhecer a natureza e sociedade. Ademais, convém frisar que os parâmetros nacionais comum curriculares da educação física se baseiam em 3 princípios: inclusão, diversidade e categoria de conteúdos. Neste trabalho, cabe falar em especial sobre a categoria de conteúdos, que são o conceitual, procedimental e atitudinal, que também entram no plano de aula. Essas categorias de conteúdo devem andar juntas para auxiliar o professor nas metodologias que serão utilizadas por ele em busca do desenvolvimento do ensino-aprendizagem em todo o processo educacional. Ou seja, seguindo os PCNs, a BNCC e a LDB, o professor vai guiar os alunos para que o processo de ensino-aprendizagem se concretize da melhor maneira possível. Devido aos novos protocolos de segurança para a saúde e os decretos nas esferas estaduais, federais e municipais, as aulas de educação física foram remanejadas para a forma virtual, em busca de sanar da Covid-19. Desse modo, percebe-se que os professores tiveram que se adequar às normas previstas pelos órgãos competentes responsáveis pela saúde nacional. Diante disso, a forma com que a didática era apresentada nas aulas práticas e teóricas pelo professor de educação física tiveram que ser adequadas para que o processo de ensino-aprendizagem dos alunos pudessem continuar de forma que não prejudicassem os seus desenvolvimentos. O que o professor tem que fazer, na verdade, é adequar a sua didática para o modo virtual, devido ao distanciamento. Falar sobre a pandemia. No período em que antecedeu a pandemia, as aulas eram presenciais e, evidentemente, a maneira com que o professor realizava as técnicas para a obtenção do ensino-aprendizagem eram diferentes das que hoje a gente vive, né? Assim, é proposto que ocorra uma busca para conhecer como o professor se adequa para com o período em que a educação está passando e como se adequa à didática. Ou seja, a busca desse trabalho tem um foco principal em saber como o professor está concretizando sua didática e como ele está conseguindo sanar as dificuldades que aparecem durante esse período. Segundo a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 96, em seu artigo 26, os currículos de ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura e economia da clientela. Bom, a LDB, no seu artigo 26, não vem tratando sobre a pandemia em questão, mas ela fala que o professor deve adequar as suas maneiras de ensinar, suas metodologias, ou seja, a sua didática, as características locais, sociais, culturais. A pandemia nada mais é do que outra forma que o professor tem que adequar a sua didática. Também podemos encaixar e fazer uma análise paralelamente a esse artigo 26, a como o professor deve adequar, dependendo da cultura, região e, no caso que estamos vivendo hoje em dia, a pandemia. Agora eu vou falar sobre as unidades temáticas que norteiam o trabalho do professor dentro do ensino fundamental 1 e fundamental 2.
que são 6: brincadeiras e jogos, danças, lutas, esportes, ginástica e práticas corporais de aventura, que no caso são divididas em urbana e rural. Urbana do 6º ao 7º ano e rural do 8º ao 9º ano. As unidades temáticas são distribuídas dentro de todo o ensino fundamental e 1, que vão das séries iniciais e séries finais, divididas em 1º e 2º ano, 3º ao 5º ano, 6º e 7º ano e 8º e 9º ano. Essas unidades temáticas norteiam o trabalho do professor com relação aos conteúdos que devem ser trabalhados em cada ciclo e em cada série do ensino fundamental. Diante de tal, o professor deve utilizar as metodologias de ensino-aprendizagem para poder discorrer as aulas e os conteúdos propostos pelas unidades temáticas da BNCC em todo o ensino fundamental. As metodologias de ensino do professor de educação física têm total ligação com a forma didática como ele expõe os conteúdos, pois a didática é a forma com que o professor encontra para adequar técnicas de ensino. Portanto, comprova-se isso através do livro do escritor brasileiro, que é referência no assunto, que é o José Carlos Libânio, com o livro Didática. Segundo Libânio, para construir a aprendizagem, o professor precisa assumir o ensino com mediação, adotar práticas interdisciplinares, conhecer estratégias de ensino, a pensar e ensinar a aprender. Mediar os alunos a buscarem uma perspectiva crítica dos conteúdos. O professor tem que criar estratégias para poder sanar as dificuldades e poder realizar da melhor maneira possível a sua didática. Com o surgimento da pandemia devido à proliferação da Covid-19, as aulas não podem mais ser presenciais, ou seja, as aulas agora são virtuais. Nessa perspectiva, surgiram indagações sobre como o professor de educação física adequou as suas metodologias de ensino-aprendizagem, utilizando a didática do ensino fundamental. A pesquisa por informações com relação a essas mudanças aconteceram através deste processo de estágio, tentando mitigar ao máximo as dúvidas do acadêmico acerca do assunto a ser pesquisado. A vivência de estágio foi fundamental para a concretização deste trabalho, pois mostrou a realidade que o professor de educação física enfrenta e como usar a didática nas aulas. Agora eu vou falar sobre a vivência de estágio. A instituição concedente foi a Escola Municipal Godofredo de Miranda, localiza-se na Rua General Taumaturgo, bairro São José. A escola tem como área de atuação o ensino fundamental, também a EJA, Educação de Jovens e Adultos. Atende a quantia de 283 estudantes distribuídos nos turnos manhã, tarde e noite, no caso EJA. O IDEB da instituição é 4,1, já o da cidade de Parnaíba é 4,4. A construção deste trabalho foi feita através da observação virtual e por meio de livros e sites da internet acerca do conteúdo proposto. A didática nas aulas de educação física na pandemia no ensino fundamental foi o foco principal do projeto. Francisco da Silva Cavalcante foi o professor que me auxiliou, o professor da turma, né? Há 20 anos que o professor exerce o cargo de professor de educação física, claro, em que boa parte desse tempo como efetivo do município de Parnaíba, que ministra as aulas nas turmas de ensino fundamental, no qual cada turma tem em média 34 alunos. O meio de comunicação virtual que o professor tem para com parcela dos alunos, já que muitos não têm acesso à internet, é o WhatsApp. Os horários foram reduzidos, as aulas virtuais acontecem nos mesmos dias que aconteciam as aulas presenciais, ou seja, a carga horária foi reduzida devido à pandemia e devido às condições de acesso dos alunos à internet ou a meios que possam chegar até ela. Relacionado com a didática, percebe-se que antes da pandemia os professores tinham métodos didáticos de como trabalhar os conteúdos de maneira presencial, que de certa forma já era comum desde o início da disciplina de educação física ser obrigatória na educação básica do Brasil. Entretanto, com o surgimento das aulas online, o professor teve que se adequar às novas aulas e melhorar sua forma didática de ensino. Desse modo, as aulas de educação física são realizadas online via WhatsApp nessa escola em questão e de forma digitalizada em folhas impressas onde serão entregues pelo professor para a equipe administrativa da escola para entregar aqueles alunos que não tiverem acesso à internet ou o celular que possa chegar até ele. Ou seja, o professor entrega suas atividades na escola, os pais vão buscar para que os alunos possam realizar e depois entregar na escola novamente, o professor recolhe e analisa. Já os que têm internet são feito tudo via WhatsApp. As atividades e exercícios para o entendimento dos alunos com relação aos conteúdos propostos pelo professor são realizadas de maneira clara para que ocorra um bom entendimento do aluno, já que existem vários problemas para que o professor chegue até o aluno.
as atividades são realizadas da maneira mais clara possível para que o aluno possa entender que o processo de aprendizagem realmente ocorra, ou seja, é uma adaptação da didática. Em contrapartida, existem empecilhos que prejudicam o trabalho do professor, como a realidade financeira em que parcelas dos estudantes das escolas públicas do Brasil enfrentam, que de certa forma acabam sendo prejudicados pelo fato de não terem condições financeiras para possuírem aparelhos que tenham acesso à internet ou até mesmo não terem acesso à internet. Esses imbróglios surgem quando o professor realiza e propõe uma atividade, pois o feedback, na maioria das vezes, não se concretiza pelo fato de que muitos alunos, por não terem acesso à internet, não realizam as atividades propostas pelo professor. E as atividades que são entregues na escola, acontece que muitos alunos não devolvem ou não respondem, tornando muito difícil a relação entre o professor e o aluno. Foi isso que foi observado. Então, tentando mitigar essas dificuldades, o professor realiza adaptações e cria atividades bem claras e objetivas que possam ser realizadas dentro das condições e realidade de cada aluno, para que possa ser desenvolver ao máximo o processo de ensino-aprendizagem dos alunos, melhorando então a realização dos planejamentos pedagógicos do professor acerca dos conteúdos propostos pela BNCC e o desenvolvimento das habilidades que são cobradas em cada conteúdo e em cada faixa etária. A realidade da escola pública faz com que o professor saia da sua zona de conforto e busque por melhorias de técnicas e de formas didáticas para a realização exitosa de seu trabalho. Evidentemente que quando o profissional se depara com um período de pandemia, enfrenta ainda mais outras dificuldades nunca vivenciadas antes, o que faz com que o professor de educação física não mece esforços para a melhoria da educação. Com isso, ocorre uma fomentação do processo de ensino-aprendizagem dentro e fora do ambiente escolar, e principalmente no processo de ensino-aprendizagem, que é a base para uma jornada benéfica do aluno e do professor no processo de educação. As impressões que eu tive do estágio foi que a observação enriqueceu a minha jornada acadêmica. Desse modo, essa experiência deu uma visão de como eu devo se portar dentro do ambiente escolar com as técnicas de aprendizagem, formas didáticas mais acessíveis, de apresentar o conteúdo exigido pela grade curricular, a fim de chamar os alunos a participarem da aula. Me aproximou da escola, embora que virtualmente por conta da pandemia e do distanciamento social, é claro, mas estreitou laços e me familiarizou com o meu futuro profissional, que será o meu mercado de trabalho, que futuramente irei fazer carreira. Este trabalho mostrou para o acadêmico uma visão acerca da importância da didática no processo de ensino-aprendizagem em período de pandemia. E isso fez com que o discente aprendesse sobre estímulos necessários para a realização desse processo. Desse modo, o acadêmico tem uma noção de quais atividades trabalhar em suas aulas, indo buscar práticas e técnicas de ensino para a melhoria das aulas e melhor aproveitamento do desenvolvimento dos estímulos enquanto as aulas forem à distância. Assim, essa jornada, fundamental na vida do acadêmico, acabou enriquecendo a vida acadêmica e futura carreira profissional do discente. As minhas referências são Metodologia de Ensino de Educação Física, que é da coletânea de autores de 92, é um livro. Outro livro, Adeus Professor e Adeus Professora, que é do autor referência no assunto, que é o Libânio. Também outro livro do Libânio, A Didática, né, que é fundamental, que todo professor tem que ler esse livro para poder estar a par das metodologias de ensino e de como o professor deve realizar a sua didática. O MEC, com a Base Nacional Comum Curricular. Oliveira Wallace, em Metodologias de Ensino de Educação Física, com o subtema Reflexões e Mudanças a partir da Pesquisação. E os Parâmetros Curriculares Nacionais, terceiros e quartos ciclos do ensino fundamental. Aqui é meu produto virtual, né? O tema é Atividades Adaptadas para a Pandemia. A etapa é o segundo ano do Fundamental 1. Titulação pedagógica, as aulas adaptadas para a realização fora do ambiente virtual na pandemia. Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com o acadêmico, que são as indagações que eu fiz para poder concretizar e poder iniciar esse trabalho, que são por que as atividades práticas são necessárias, quais as competências específicas da educação física, os conhecimentos das práticas ajudaram no processo de ensino-aprendizagem. A duração são 3 aulas de 45 minutos, né, que são distribuídos ao longo desse período. Os objetivos da ação. Essa trilha tem por objetivo geral oportunizar o conhecimento das brincadeiras e jogos, ginásticas e esportes no segundo ano do ensino fundamental 1. E como objetivo específico, identificar a importância das brincadeiras e jogos, do atletismo e dos movimentos ginásticos,
reconhecer um dos esportes de marca, brincadeiras acessíveis à pandemia e práticas adaptadas à atividade física, aprender como realizar atividades das aulas à distância, utilizar tecnologias digitais para a realização das atividades de aula, entre outros. As palavras-chave são didática, pandemia, atividades, brincadeiras e jogos. Bom, a minha primeira atividade tem como habilidade colaborar na proposição e na produção de alternativas para a prática em outros momentos e espaços de brincadeiras e jogos e demais práticas corporais tematizadas na escola, produzindo textos orais escritos ou audiovisuais para divulgá-los na escola e na comunidade. A atividade tem como propósito alcançar alternativas para a prática da educação física fora do ambiente escolar. Brincando, o aluno desenvolve várias habilidades motoras e psíquicas. As atividades são todas referenciadas e tem um link para chegar até elas. O título da primeira atividade é Atividades Físicas Diversificadas para fazer em casa. A segunda atividade tem como trabalha a habilidade experimentar e fluir, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo. A atividade consiste em colocar os alunos para se movimentar, fomentando o trabalho coletivo e a prática de alguns movimentos dos esportes de marca. Pode ser realizada com a ajuda dos familiares ou vizinhos. O link também está disponibilizado. O título é Atletismo com Distanciamento. A atividade 3 tem como habilidade colaborar na proposição e na produção de alternativas para a prática em outros momentos e espaços. A atividade tem como foco a adaptação da atividade física e brincadeiras e jogos para que o aluno consiga realizar em casa no tempo das aulas à distância. O título é a Educação Física Escolar na Pandemia e também está referenciado com o link. Por fim, a atividade 4 trabalha a habilidade de experimentar, fluir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças individuais e desempenho dos colegas. A atividade consiste em uma pesquisa onde os alunos irão perguntar para os membros mais velhos da família ou vizinhos como e quais eram as brincadeiras de antes, depois tentarem reproduzi-las. Posteriormente serão apresentadas para os colegas em classe, juntamente com as experiências vivenciadas pelos alunos. Os recursos são vídeo, WhatsApp, YouTube, objetos casuais domiciliares, quando os alunos estiverem fazendo as atividades. A avaliação será realizada através da participação e engajamento dos alunos nas atividades propostas, além de uma produção textual proposta pelo professor com o tema Conte como foram suas atividades realizadas. Analisando essas etapas, o professor irá realizar a avaliação geral, levando em consideração principalmente o alcance das habilidades propostas pela BNCC, no que se refere à unidade temática Brincadeiras e Jogos. Essas são minhas referências. Muito obrigado e até logo!